Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor, seu professor de Química, e hoje é a aula inaugural de Química Inorgânica. Vamos falar da primeira função, que é a função ácido. Para a primeira parte da aula eu quero falar sobre a nomenclatura, por isso eu dividi a lousa na classificação de nomenclatura, a gente pode falar dos hidrácidos e dos oxiácidos. E na segunda parte da aula a gente vai ver sobre as propriedades dos ácidos. Como que funcionam as nomenclaturas? Temos os hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio, HCl, HBr, a gente não tem a presença de oxigênio. Já oxiácidos a gente tem a presença de oxigênio. A gente pode ver que todos aqui possuem oxigênio. Para o comecinho, eu quero que vocês vejam no slide agora que a nomenclatura geral de ácidos é feita através da palavra ácido, porque todo ácido tem o hidrogênio. Hidrogênio é a característica principal de um ácido. Então, por ter hidrogênio, o nome começa com ácido. Depois é o radical do ânion, seguido por um determinado sufixo. Para os hidrácidos, o sufixo em questão é o sufixo hídrico. Olha aqui, HCl. A gente vai ver o que? O radical do ânion. O ânion é o que? O cloro. Logo, clor. Cloro. O O do cloro é o sufixo do átomo. Então a gente vai colocar clor. Já para o bromo é brom, porque o O é o sufixo do bromo. Colocamos os radicais dos ânions. Então, para a gente caracterizá-los como hidrácidos, só falta a gente acrescentar o sufixo hídrico. Então fica hídrico aqui e hídrico aqui também. Então, ácido clorídrico, ácido bromídrico. Já para os oxiácidos, são aqueles ácidos que têm oxigênio na fórmula, mas vocês já estão muito craques, porque a musiquinha do começo diz respeito a esses ácidos. Como que funciona? Eles podem ser ou ico ou oso, como está aqui o sufixo. Isso se chama elevador aquoso. Você sobe ou desce. Para você descer ou para subir, tem uma condição especial. Qual a condição? De ico para oso, o ácido vai perder um oxigênio. Para ele subir de oso para ico, ele precisa ganhar um oxigênio. Só que vai ficar muito confuso se eu ficar explicando o que é oso, o que é ico. Então, para vestibular, para Enem, tem um macete muito bom. Qual que é esse macete? É você saber os principais ácidos ícos. Os principais são os da música. Olha aqui comigo. NCB, para o hidrogênio conta 1, 2, 3, duas vezes. 1, 2, 3. Para o oxigênio é 3, 3, 3, 3, 4, 4. Aí continua a música, só que você sentir a melodia desastrosa do professor, porque ele não sabe cantar, ele deixou a música horrível, mas o intuito é vocês entenderem a música. Elas dizem respeito aos principais ácidos ícos, que são esses. Como todo ácido, tem a palavra ácido, por ter hidrogênio, depois o radical do ânion. Esses ânions são ânions formados por dois elementos, então eles têm nomes um pouco diferentes. Nitri, carmo e por aí vai. Como eles são ácidos ícos importantes, a gente só acrescentar o sufixo ico. Logo, esse ácido fica ácido nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, parêntese para esse ácido que ele é muito forte, ele é perigoso, e por fim o ácido fosfórico. Então a gente viu os ácidos ícos mais importantes. Só que agora, como a gente vai utilizar, como a gente vai aplicar o elevador aquoso? A gente vai pegar esse ácido, por exemplo, e vamos tirar um oxigênio. Então ele vai ficar assim.
Então a gente tirou, a gente cumpriu a condição. Então o ácido daqui vai descer, vai para o oso. Então a gente continua nomeando ele como ácido, põe o terminal, o radical do ânion, e em vez de colocarmos ico, a gente vai colocar oso. Fica ácido nitroso. Para cá, carbonoso, boroso, cloroso, sulfuroso, fosforoso. São nomes horríveis, feios demais. Mas é assim, química tem nome bonito, tem nome feio, mas é só se acostumar que você fica de boa. Tudo bem? Então, para a primeira aula é isso, a gente aprendeu como se nomeia os ácidos, e aguarda um pouquinho que a gente vai ver agora as propriedades dos ácidos. Muito bem, para a segunda parte da aula, a gente vai falar um pouquinho das características dos ácidos, como a força, a volatilidade e umas reações características que só ácidos têm. Você bate o olho na reação e fala, puta, de ácido, matou o exercício. Primeiro, a força de um ácido. O que caracteriza, o que dá a força a um ácido? É essa medição, a medição do grau de ionização. Veja na tela. Grau de ionização é o número de moléculas ionizáveis dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Por exemplo, grau de ionização de, sei lá, 92% do HCl. O HCl tem 92% de grau de ionização. O que isso significa? Que a cada 100 moléculas dissolvidas de HCl em solução, 92 moléculas estão ionizadas, ou seja, estão separadas. Então criaram-se íons, o H+, e o Cl-. E o que dá a característica ácida à solução? É a presença de H+ nela. Então se você tem H+ em solução, ela está ficando ácida. E como HCl liberou muito, porque quase chegou ao 100%, quer dizer que ela deixou muito ácida a solução. Então, graus de ionização altos querem dizer que são ácidos fortes. Por exemplo, alguns ácidos fortes que eu separei, hidrácidos, que é aqueles que não têm oxigênio, o HCl, o HBr e o HI. Já oxiácidos fortes, eles possuem uma regra, olha aqui. É a famosa regra do 3 ou 2. O resultado da subtração do número de O pelo número de hidrogênio na fórmula, se for entre 3 ou 2, quer dizer que o oxiácido é forte. Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele possui 4 oxigênios na fórmula e apenas 2 hidrogênios. 4 menos 2 dão 2, logo, ácido sulfúrico é forte. Agora, volatilidade. Volatilidade é a propriedade que uma substância, não diz só ácidos, tudo bem? Mas aplicada a ácidos diz que a substância vai passar com facilidade para o estado gasoso. Ou seja, ela não gosta de ficar sólida nem líquida, ela quer subir, ela quer ficar gasosa. Os ácidos fixos são aqueles que não são voláteis. Por exemplo, o ácido sulfúrico e o fosfórico. Eles querem ficar na forma que eles são. Por exemplo, se a gente encontra o ácido sulfúrico líquido, ele quer ficar líquido. Ele tem dificuldade para naturalmente ir para o estado gasoso. O fosfórico também. Já os voláteis, como HCl, HF e HCN, são aqueles que se você deixa e esquece na bancada, eles rapidamente vão para o estado gasoso. Eles gostam de ficar gasosos. Tudo bem? Por isso que toma cuidado. Sei lá, você trabalha em laboratório, você vai visitar algum laboratório, você vê isso daqui de estampado, é muito perigoso, porque ele tem a tendência a ir para o estado gasoso. Se você respira, ele vai poder machucar sua mucosa, vai causar vários danos na sua saúde, então é muito perigoso. E reações características de ácido, são aquelas reações chave, aquelas reações que você vê, você já consegue matar. Por exemplo, quando o ácido reage com algum metal, sei lá, o magnésio. O que vai liberar? Sempre vai liberar o gás hidrogênio. Sempre. Olha aí na tela. A fórmula geral é ácidos mais metais dando sais e hidrogênio. Por exemplo, o magnésio mais 2 HCl dando cloreto de magnésio e hidrogênio. A liberação do gás hidrogênio é característica dessa reação. Metal reagindo com ácido libera o gás hidrogênio. Já para os carbonatos e bicarbonatos, liberam outro gás. É o gás carbônico. É o gás que a gente expira. Oxigênio,
gás carbônico. Quando um ácido reage com carbonatos, que são aqueles que possuem fórmula CO3-2, libera gás carbônico e água. Quando reage também com bicarbonato, libera CO2 e água. Essa é a fórmula geral. Então, dão sal, água e CO2. E aqui é a reação. Por exemplo, o KCO3 com HCl vai liberar o gás carbônico e a água. Já o NaHCO3, que é o famoso bicarbonato de sódio, vai reagir também formando o gás e a água. Um parênteses. Como visualmente a gente sabe que liberou esses gases? Sei lá, tá um pedaço de metal reagindo com algum ácido. Se formar bolha na solução é porque está desprendendo gás para o meio ambiente. Já no caso de carbonatos e bicarbonatos, sei lá, pode efervescer. A efervescência quer dizer que está sendo liberado gás para o meio ambiente. Tudo certo? Se você gostou dessa aula, dá aquele like, compartilha com os amigos e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau!